Gabriela Souza está na ponta da linha, ela vai trazer, você falou sobre a política, ela vai trazer a parte política dessa história toda e aí falar sobre a movimentação, tanto na Câmara dos Vereadores quanto na Câmara dos Deputados, por causa da família Brazão. Gabi, já teve algum vereador se manifestando por aí hoje? Bom dia para você. Manifestação por aqui está bem difícil, viu, Agatha? Bom dia para você também, para todos que nos acompanham aqui. A movimentação é bem fraca, pelo menos aqui no entorno da Câmara dos Vereadores. Até tentei abordar alguns funcionários bem na porta, mas eles preferem não se pronunciar, estão meio tímidos, sabe? A gente percebeu que assim que o nosso carro de reportagem parou por aqui, alguns já começaram a olhar, mas assim, a movimentação bem tímida. Claro que hoje também não é dia de sessão, normalmente acontece a partir de terça-feira, mas a gente também tentou contato, inclusive, com alguns vereadores para ver se queriam manifestar alguma opinião, enfim, mas não tive retorno de ninguém. Aqui, então, esse é o crime. A gente lembra, né, o envolvimento aí, como a gente vem acompanhando na nossa reportagem, dos irmãos Brazão, que foram apontados pela Polícia Federal, principalmente aí como mandante mesmo da execução, né, do assassinato da vereadora Marielle Franco. A gente faz, então, agora um histórico, né, do Chiquinho Brazão, por exemplo, que atuou como vereador por 12 anos e desde 2018 como deputado federal. Claro que a gente já questionou também algum posicionamento oficial da Câmara aqui dos deputados, e a Câmara disse o seguinte, que os irmãos Brazão, como eu disse, foram vereadores, mas atualmente um é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e outro é deputado federal. Então, com isso, a Câmara, por hora, não vai se pronunciar, já que eles não são mais vereadores aqui da casa. E a gente também já tem aqui uma atualização em relação, no caso, ao Chiquinho Brazão, porque a gente já tem aqui também, enfim, o Partido União Brasil, né, expulsou o deputado federal Chiquinho Brazão. Como eu disse, ele é suspeito de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018. Essa decisão foi tomada pela Comissão Executiva Nacional do partido em reunião ontem mesmo, tá? Ontem à noite, no mesmo dia dessa operação que prendeu os três, né? Os irmãos Chiquinho Brazão e também o ex-chefe aí de Polícia Civil, o Rivaldo Barbosa. Bom, inicialmente o partido havia informado que o novo presidente da sigla, Antônio de Rueda, pedia à Comissão Executiva Nacional a abertura de processo disciplinar para expulsar o parlamentar. E a gente está em contato com o TCE, com o Tribunal de Contas do Estado, para saber também um posicionamento em relação no caso, ao irmão de Chiquinho Brazão. E a gente lembra também rapidamente, Agatha, que em 2017, aqui na Câmara dos Vereadores, o Chiquinho Brazão acabou protagonizando uma cena que chamou a atenção, inclusive, dos assessores, como aponta o documento da Polícia Federal, dos assessores aí da vereadora Marielle Franco. Por quê? Porque simplesmente o Chiquinho Brazão ele queria que fosse aprovado um projeto para regularizar, né, algumas construções mais a fins comerciais. Já o partido do PSOL, da Marielle Franco, queria que essas construções seriam regularizadas a fins para projetos sociais. E em um dos depoimentos de um dos assessores parlamentares aí da vereadora Marielle Franco, que se refere a 2017, houve um momento aqui numa sessão plenária, né, na Câmara dos Deputados, aonde a vereadora, obviamente, foi contra esse projeto por pelo menos 2 vezes, e na segunda vez, segundo o depoimento desse assessor de Marielle Franco, ele disse que o Chiquinho teria reclamado da votação contrária de Marielle e, inclusive, demonstrado uma irritação fora do comum, que chamou a atenção, já que ele era sempre um político muito discreto. Então, nesse dia aí, em que houve uma segunda sessão para poder votar esse projeto, mais uma vez, claro, a vereadora Marielle Franco era contra, então votou contra, e o Chiquinho se demonstrou bem irritado. Inclusive, são alguns indícios aí que levam também às investigações da Polícia Federal a meio que apontar, né, que seria uma das motivações deles terem arquitetado e mandado executar a vereadora Marielle Franco. Valeu, Gabi. E coincide, né, obrigado, Gabi, coincide, né, Dônula, esse momento dessa votação, desse processo ali, projeto fundiário para regularizar áreas de construções irregulares, ele querendo legalizar isso, principalmente olhando para a Zona Oeste. Esse assessor da Marielle, Ariel de Lorival Açucena, ele dá um depoimento em que ele diz, tá aqui, ó, houve a votação no dia 23 de novembro de 2017, já
havia discussões anteriores, e ele diz, o depoente se recorda que Chiquinho teria reclamado da votação contrária de Marielle, demonstrando irritação fora do comum e jamais vista pelo depoente, já que Chiquinho sempre se mostrou um parlamentar discreto e tal. Então, ali houve, em determinado momento, algumas discussões, debates envolvendo questões fundiárias, e parece também que o tal do Laerte, que foi o infiltrado pelo Brazão dentro do PSOL, ele teria também passado as tais informações que levaram, vamos dizer assim, os Brazões a quererem o plano de execução da Marielle. Em determinado momento, aqui na página 184, Dônula, das 479, tem um trecho em que o Rony Lessa diz assim, ó... por conta da animosidade, havia um interesse especial da vereadora em efetuar esse combate nas áreas de influência dos Brazão, dado que seria oriundo das ações de infiltração de Laerte. Nesse momento, Rony Lessa ponderou a possibilidade de Laerte ter sobrevalorizado ou até mesmo inventado informações para prestar contas de sua atuação como infiltrado. Nas palavras de Rony Lessa, Laerte poderia ter enfeitado o pavão, levando os irmãos ao equivocado superdimensionamento das ações políticas de Marielle Franco nessa seara. Ou seja, Dônula, é um pouco do que você falava mais cedo na rede. Porque todo mundo ficava assim, mas por quê? Você conversa com o Freixo, você conversa com um monte de gente no entorno da Marielle, não é que ela fez protestos na Zona Oeste, ela fez um discurso homérico na Câmara de Vereadores contra aquilo, tem até uma postagem dela nesse mesmo momento em que também ela bota um vídeo do Freixo dando pau no Flávio Bolsonaro, na Alerj, porque o Flávio votou favorável à indicação do Brazão para o Tribunal de Contas do Estado. Mas, enfim, outros também votaram, tá? Não é uma coisa voltada ali ao Flávio Bolsonaro e já está mais do que descartado, pelo menos até agora, qualquer participação da família, que chegou a ser, em algum momento, ventilado por alguns. Mas, de qualquer maneira, não havia, assim, uma luta, um enfrentamento, uma causa da Marielle na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela pode ter falado aqui, outra ali, numa reunião. Ela pode ter votado contra, porque, obviamente, se alguém é correto como ela era correta, vai votar a favor de legalizar a área irregular no Rio de Janeiro, área de milícia. Mas não havia. Então, talvez esse infiltrado Laerte, para justificar o dinheiro que estava recebendo, a ação, ele tenha dourado essa pílula no sentido de superdimensionar, como diz o Rony Lessa, o papel da Marielle. Se é que é esse, e parece ser o encaminhamento da investigação da Polícia Federal sobre a justificativa para execução deles, né, o Dônula? Pois é, Rodolfo, porque ao longo desse tempo todo, são 6 anos de investigação da polícia, dos órgãos de imprensa, nunca se citou, nunca se mencionou algo a respeito de um terreno que era disputado pela milícia com uma pretensão de projeto social de Marielle. Nunca se falou sobre isso. E repito o que disse em rede agora há pouco. A própria Mônica Benício, vereadora, viúva de Marielle, ainda acha que há algo a ser esclarecido no que se refere à motivação ou motivações. É algo novo que aparece, relativamente novo, por uma disputa fundiária, porque ao longo do processo, Rodolfo, não se falava nisso. Definitivamente não era a causa principal de Marielle, não era. Eu estava vendo aqui, diga, Agatha, desculpa. Não, e aproveitar que vocês estavam falando sobre a motivação para trazer um trecho da fala do ministro Ricardo Lewandowski, que leu um pedaço do que a Polícia Federal chegou a descrever, apontando isso como uma das motivações. Esse é um trecho extremamente significativo que mostra, pelo menos, a motivação básica do assassinato da vereadora Marielle Franco, que se opunha justamente a esse grupo que na Câmara Municipal do Rio de Janeiro queria regularizar terras para usá-las com fins comerciais, enquanto que o grupo da vereadora Marielle Franco queria utilizar essas terras para fins sociais, para fins de moradia popular. Por falar em terras, na página 239 fala o que o Rony Lessa ganharia em troca, né? O Rony Lessa, ele já tinha em algumas áreas, até por causa dos crimes que ele havia cometido antes, ele já tinha, tipo assim, autorização para explorar maquininha, ele já ganhava um dinheiro, mas ele queria uma área dele, ele queria tentar dar um salto e passar realmente a ter uma baita de uma grana. E aí, a área que seria loteada e dada uma parte para o Rony Lessa, loteada pelos Brazões, segundo está aqui na página 239,
é na estrada Comandante Luiz Souto, Agatha, e também na estrada da Chácara. Praça Seca, um pouco contínuo aí a Vila Valqueire e Comunidade da Chacrinha. Eles fizeram Google Maps olhando, é uma baita de uma área. É uma área gigante, uma área toda cheia de mata. Por isso que você vê toda hora, minha gente, e a gente fala que esses loteamentos não é gente humilde que vai lá, porque esses têm dificuldade. É uma área toda de morro de mata, assim. Eles vão lá, saem entrando. Quantas vezes você viu isso em várias áreas do Rio de Janeiro? Eles iam entregar, em troca pelo crime, nessa área. Parece que, a princípio, vários lotes, uma área bem grande, e o Rony Lessa, para o Elcio de Queiroz, que foi quem foi no dia da empreitada junto com ele dirigindo, ele prometeu 7 lotes dessa área, mas depois ele acabou dizendo que ele ia dar 5, porque houve uma divisão diferente, etc. Ele ia dar 5 desses lotes. A gente está mostrando na nossa live agora esse momento ali do inquérito e essa página. E só para finalizar sobre a influência deles, é impressionante, Dônula. Na página 98 do inquérito, eles mostram das eleições desde 2008 até 2018. Você pega 2016, nessa área de Rio das Pedras, por exemplo, com a baita influência deles, na CPI das milícias, lá em 2008, que o Freixo comandou, o Nadinho de Rio das Pedras falou, só quem podia fazer campanha era o Brazão lá. Falou que ele pagava e impedia a campanha de outros. 2008, Nadinho de Rio das Pedras teve 45% de votos para vereador nessa área, ok? Aí vai para 2010, Domingos Brazão, 30% de votos para deputado estadual. 2012, Chiquinho Brazão, 15% dos votos. O outro que vem atrás teve 6%. 2014, Domingos Brazão, 30% em Rio das Pedras. O segundo, 5%. 2016, Chiquinho Brazão, 17% para vereador. 2018, deputado estadual, Pedro Brazão, 6%. 2016, aí tem o Chiquinho Brazão de novo ali com 17% e tal. Então você vai vendo, o reduto deles total. Todo mundo sabia. E vários se aproveitaram disso, inclusive para fazer campanha nessas áreas. Se aproveitaram desse reduto gigantesco eleitoral por parte do senhor Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Companhia Limitada. Bom, todos fizeram campanha com ele. Ele foi junto com o Cabral, ele já foi junto com o Pezão, ele fez campanha pro Bolsonaro, ele teve à frente com todos esses Pisciani, Pedro Melo, Paulo Melo, Albertassi, todos eles. Ele estava até outro dia, o Chiquinho, tá? O que foi vereador, ele estava como deputado, ele estava como secretário de não sei o que lá, pensou, inventaram uma secretaria para ele na prefeitura de Eduardo Paes. Só saiu agora recentemente, quando começou esse pedido já, olhando pro avanço com a delação do Rony Lessa, só saiu praticamente agora, não foi isso, Agatha, da prefeitura, quando já estava sendo pedido no Supremo Tribunal Federal, por causa de foro privilegiado, a investigação, o avanço da investigação. Ele saiu há poucas semanas da prefeitura, não foi, Agatha? Secretaria Especial de Ação Comunitária. Ficou 4 meses ali, não foi isso? Ficou 4 meses. Foi Ação comunitária, hein? Para fazer o quê? Ação comunitária em ano eleitoral? Na Zona Oeste? Prefeito. E mais, tá aqui, ó. Depois que ele saiu, já nessa lama toda, foi substituído por Ricardo Martins Davi no cargo, que está lá até hoje como secretário da família Anísio, da família Davi, da família que controla a Beija-Flor, que é forte e todo mundo sabe, nessa área da contravenção. Tá lá, tá na prefeitura do Rio agora. E antes era o Chiquinho Brazão. Ele participou de tudo que é governo, de tudo que é campanha, recebeu de todo mundo, teve muita gente próximo aliado. É impressionante, minha gente. É impressionante como esse caso ele traz à tona muito do que se fala, do que se explica com relação às entranhas do poder, da política, dos órgãos no Rio de Janeiro, né?